Salve, salve! Bora dar início a mais uma projeção aqui para o início da semana. A semana aqui já começou bem otimista, com o petróleo ele está caindo agora nesse momento, é, com a expectativa de um acordo de paz entre os Estados Unidos e o Irã. Mas o Trump ele afirma que ainda não está com pressa para concluir esse acordo, até porque tem algumas ressalvas e tem pontos a serem discutidos ainda. Então, a leitura principal para o início da semana é que o mercado ele está comprando uma descompressão geopolítica real no preço, mas ainda não recebeu uma normalização física completa. É, Como a gente vai ver em seguida no gráfico, a queda forte do petróleo ela muda bastante o tom de curto prazo, porque vai reduzir a pressão inflacionária imediata que que estava tendo. E isso impacta a postura do Fed, impacta margens corporativas e vai impactar o consumo também. Mas esse movimento ele não pode ser lido como um fim direto no risco, porque o acordo ele ainda não foi fechado e essa reabertura do Hormuz ela tende a ser gradual e a logística ela pode continuar comprometida por ser, como a Reuters destacou em outras matérias aqui, ela pode demorar semanas ou até meses para voltar à normalização completa. Isso significa que o mercado ele está antecipando uma melhora antes da confirmação operacional, mas se houver um atraso, um desacordo sobre as questões nucleares, principalmente, ou até mesmo a retomada de hostilidades, reescalando o conflito, o petróleo ele pode recomprar o prêmio de guerra bem rapidamente. A gente teve na semana passada também, dentro dos earnings das empresas, a Nvidia, que ela acabou dando sustentação para os índices, principalmente no setor da tecnologia. Isso mostra que o mercado ele está bem seletivo também, porque os títulos eles estavam em alta e mesmo assim o índice estava sustentando um movimento de alta. A gente sabe que títulos, juros mais altos acabam pressionando empresas de tecnologia, não só empresas de tecnologia em geral, mas afetam as margens de lucro das empresas, então isso acaba impactando empresas de forma negativa. E ainda assim os índices se sustentaram. Dentro do eixo geopolítico, a gente sabe que Estados Unidos e Irã é o tema central, o Hormuz e a questão do petróleo, mas essa dinâmica ela mudou de forma importante. O mercado ele saiu daquele ambiente de choque de oferta persistente para uma possibilidade de reabertura gradual. E o memorando é, que está em vigor, que está em discussão, ele é relevante porque ele, ele vai tentar tratar o centro do problema, que é reabrir Hormuz, estender o cessar-fogo e construir um caminho para negociar o programa nuclear iraniano. O ponto estratégico é que o mercado está precificando uma probabilidade, não uma confirmação. O petróleo ele está caindo porque a chance de um acordo aumentou, ou seja, houve um alívio diplomático, mas a oferta física ainda não voltou de forma integral. E essa diferença é bem grande, porque o preço ele pode se mover em minutos, ele pode voltar a subir com uma headline principalmente em relação à reescalada do conflito, ao travamento do acordo e etc. Agora a gente vai analisar um pouco da questão macroeconômica, como eu já falei, semana passada teve resultados da Nvidia,
que mais que teve de importante aqui na semana passada? A gente teve alguns dados da inflação no Reino Unido, na Europa em geral. Os dados mais importantes da semana passada, além dos resultados da Nvidia, foram os PMIs aqui, que acabaram mostrando que o setor industrial ele ainda segue bem, a economia segue bem aquecida, ele teve até um número em expansão, acabou vindo maior que o anterior e acima da expectativa, que a expectativa era que viesse menor, e a gente teve um PMI do setor de serviços aqui um pouco abaixo, mas nada muito significante. E para essa semana aqui na segunda-feira, a gente vai ter uma segunda-feira mais parada porque é feriado nos Estados Unidos. Então a liquidez ela acaba caindo bastante, o mercado tende a não se mover muito. Então é um dia que eu sugiro ficar de fora, mas analisar só e acompanhar o mercado. Na terça-feira a gente já tem um dado bem importante aqui, que é da confiança do consumidor. É, Esse dado ele vai mostrar para a gente se o consumidor ele ainda está disposto a, a seguir consumindo mesmo com juros e a gasolina, principalmente nos Estados Unidos, que está bem mais alta, vai mostrar se o consumidor está se predispondo a seguir consumindo, se ele está resiliente ainda. A quarta-feira aqui vai ser bem, bem morna. Um dado aqui que é importante ver os juros de hipotecas de 30 anos aqui, até porque os juros de 30 anos, os títulos já estão bem mais caros, então pode ser que afete o mercado imobiliário. E o mercado imobiliário nos Estados Unidos é um setor bem forte. Na quinta-feira é um dia bem carregado, onde a gente vai ter vários dados importantes aqui. Núcleo do índice de preços do PCE mensal anual, PIB dos Estados Unidos trimestral, pedidos iniciais por seguro-desemprego, gastos pessoais, índice de preços PCE, núcleo de preços do PCE, pedidos de bens duráveis, consumo pessoal real, renda pessoal, preços do PCE. Tem bastante venda de casas novas aqui, então vai trazer bastante dados sobre o crescimento aqui em relação ao PIB, vai trazer dados sobre inflação e o PCE ele é um índice de inflação bem relevante para o Fed, porque ele mede a cesta de consumo pessoal. Então, se ele vier um dado bem forte, a gente sabe que essa inflação vinda do choque de oferta do petróleo, ele já está afetando outros setores da economia e vai afetar o consumo das famílias. Então é um dado bem importante para ficar de olho. E na sexta-feira aqui a gente vai ter IPC da Alemanha aqui, taxa de desemprego e os PMIs de Chicago aqui, que é uma outra instituição de análise que vai medir o setor industrial também. Dentro da macroeconomia, acredito que o dado mais importante para a semana vai ser os dados do PCE, porque apesar desse alívio diplomático no curto prazo, as expectativas de inflação ainda futuras elas são mais altas. E se o dado da inflação, né, do PCE vier confirmando isso, então as expectativas de juros mais altos no futuro podem reacender ainda mais, podem
A gente pode ver aqui na CME, que é a próxima reunião do FONC para a decisão da taxa de juros é daqui a 23 dias. E essa decisão aqui, a probabilidade, a precificação dos juros aqui a maior parte é de uma inalteração dos juros. E com esse alívio diplomático e expectativa de um acordo no curto prazo, esse dado aqui ele já caiu bastante, porque ele estava em torno de uns 6% e agora já está em torno de 3%. E a gente pode ver que na próxima reunião isso já é bem diferente, ainda 29 de julho ali. As expectativas de uma inalteração de juros estão girando em torno de 85%, um aumento na taxa de juros em 25 points base já está em 15%, e e já surgiu essa expectativa de um aumento em 50 points base aqui, que ela nem existia. Então, o mercado já está bem atento ao futuro. Agora vamos para o gráfico ver como foi a abertura do mercado aqui. Que o mercado já abriu essa hora. O dólar já abriu até em gap de baixa aqui, como a gente pode ver. Como eu falei antes, o petróleo já cedeu bastante, ele já caiu abaixo dos US$ 100, que é algo bem interessante. E ele já está caindo em torno de 7% o Brent e 5% o CL1 aqui. Isso é algo bem relevante. O VIX, que é o nosso índice de volatilidade aqui, ele já está em um patamar bem baixo, o que mostra que o mercado está bem otimista. A Ásia aqui, ela tá bem, tá bem positiva e a Europa ainda não abriu. Os juros aqui, o de curto prazo, ele tá subindo, então os títulos eles estão em divergência. O de 30 anos aqui ele tava 5,2%, tava bem alto, tava bem acima da margem. Tem que avaliar essa divergência, tanto o petróleo caindo, título de curto prazo subindo e o dólar em queda também. Então, o mercado no início da semana pode seguir reprecificando, principalmente porque tem os dados do PCE agora na quinta-feira. Então, a gente tem dados da confiança do consumidor na terça. E dependendo do dado, ele pode gerar um impacto no curto prazo, no dólar, ter um impacto momentâneo no preço ali, mas não tende a dar uma direção para o preço. Mas o PCE ele pode ter bem mais impacto, até porque ele vai dar um direcional melhor para a postura que o Fed tende a adotar. A gente pode ver que tem um volume imbalance aqui que ele ainda não foi fechado e o preço abriu com esse volume imbalance aqui, esse gap de abertura. Eu acredito que o dólar pode seguir caindo, principalmente enquanto esse alívio, o mercado seguir comprando esse alívio diplomático, ele pode vir até fechar esse gap por agora e buscar essas regiões aqui, onde é uma região de acumulação aqui, onde o preço tendeu a ficar mais equilibrado, pode ser uma região que vai travar o preço aqui, pode ser o próximo alvo, até para o preço realinhar as expectativas com base na confiança do consumidor e nos dados do PCE. Então, o mercado ele pode precificar uma demanda mais favorável e caso os dados do PCE reacendam a expectativa de reaceleração inflacionária no curto prazo, o dólar pode voltar a ganhar força aqui, apesar do petróleo estar caindo e como eu já falei,
o risco ele ainda segue latente porque um acordo ainda não foi fechado. Eles estão discutindo termos ainda e é uma possibilidade de um acordo. Essa região aqui pode ser uma região também que ela pode travar o preço porque depois dessa acumulação foi daqui que o preço teve força para romper esse nível de oferta aqui atrás. E o preço está acumulado nessa região, acumulou liquidez tanto no fundo quanto nos topos. Então o mercado ele pode voltar a reprecificar esse movimento aqui, principalmente no início da semana agora. Minha expectativa é que o dólar caia no início da semana e principalmente com esse cenário aqui, apesar da divergência nos juros e no petróleo aqui. Os juros eles podem estar só reprecificando o movimento e com o petróleo e os juros de longo prazo e o dólar em queda, pode ser que os juros de curto e médio prazo eles venham acompanhar essa queda logo em seguida. E como a gente sabe, se a gente está com uma expectativa de queda para o dólar, alta nas moedas emergentes. O Euro SD também abriu em gap de alta aqui, assim como o dólar. Ele estava dentro de uma. Ele está dentro de uma acumulação aqui. Então, pode ser que ele venha preencher esse gap aqui e com o alinhamento do fluxo. E se o dólar continuar a queda e fizer esse mesmo movimento aqui, ele pode vir a romper esses níveis aqui e dar continuidade a esse movimento de alta. Principalmente se o dólar seguir pressionando, porque a gente sabe que as moedas emergentes elas têm uma correlação inversa com o dólar, até porque a cesta DXY aqui tem essas moedas aqui em contraparte. Então, se o dólar tende a subir, essas moedas tendem a cair e vice-versa. Então, a expectativa de alta no euro e outras moedas, JPY, CHF, GBP. Vamos olhar o ouro. O ouro aqui tem nem o que falar, ele já estava em uma região de demanda aqui, onde o preço estava se segurando. Ele estava numa acumulação aqui, o preço ele já capturou liquidez aqui de trás, já está estruturando esse movimento e com o arrefecimento do petróleo ele já teve uma impulsão aqui, já ganhou propulsão e acabou rompendo esses fundos aqui de trás. Então o ouro pode dar continuidade a esse movimento de alta aqui, buscando essas regiões mais embaixo aqui, principalmente se o preço vir desacelerando e fizer um realinhamento do fluxo, dá para pegar boas posições de compra em direção a alvos maiores, principalmente essa região aqui de equilíbrio. Se o preço acabar rompendo esses outros níveis aqui, pode dar continuidade a mais uma expansão de alta e pode travar naqueles níveis ali. Mas enquanto o petróleo ele seguir arrefecendo, o ouro tende a ganhar mais força. A gente pode ver que a prata aqui também já tá subindo bastante. E os índices tendem a ganhar mais força ainda, porque petróleo, o dólar, títulos perdendo força, o índice tende a ganhar mais força ainda.
Ele já renovou a máxima aqui na abertura, abriu em gap de alta. Alvos em números redondos agora de começo. A gente só consegue avaliar os dados das opções do mercado de opções às 7h40 da manhã, horário Brasil, que a hora que abre o pré-market nos Estados Unidos, 6h40 da manhã. Então a gente só vai conseguir estar avaliando esses dados e os principais strikes para os índices nesse horário. Mas geopolítica e macroeconomicamente falando, a expectativa é de alta para os índices aqui. Então o Nasdaq depende do que ele vai fazer amanhã de manhã. Ele pode vir fechar esse gap sim aqui. Pode dar continuidade a mais um movimento de expansão, ou ele pode continuar expandindo aqui, buscar alvos mais em cima, e amanhã no pré-market que a gente vai ter uma ideia melhor do que os índices podem fazer. O S&P também já rompeu a máxima histórica, já renovou a máxima histórica, e a mesma história. Pode preencher esse gap aqui, ter um realinhamento de fluxo e dar continuidade alta, ou continuar expandindo aqui, e dependendo de como o fluxo estiver amanhã de manhã, a gente tem um direcional melhor para os preços. Bom, minha visão para o início da semana é essa. Vamos ver como é que o mercado vai estar reagindo. Tamo junto, até a próxima.